Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Você assiste o nosso programa através do YouTube e também do Facebook. E a gravação fica depois disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Portanto, você pode rever ou assistir o nosso programa a qualquer tempo. O Evangelho em Espírito e Verdade é um programa espírita que estuda o Evangelho à luz dos princípios que formam o Espiritismo. E nós compomos o programa em 4 blocos distintos. No primeiro, estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. No segundo bloco, estudamos as parábolas e ensinos de Jesus, acompanhando os estudos de Kai Bachútil. No terceiro bloco, estamos dedicados a estudar as cartas de Paulo de Tarso, que compõem o Novo Testamento. E no quarto bloco, nós trazemos a palavra de José Herculano Pires sobre uma passagem do Evangelho. Portanto, é um programa dinâmico e você pode participar enviando a sua mensagem, tanto através do Facebook quanto do YouTube. Vamos, então, colocar aqui na tela a nossa apresentação, os slides, que facilitam, então, a visualização, facilitam o acompanhamento do nosso estudo. Nós já estamos no capítulo 5 e o Evangelho segundo o Espiritismo. Você já está vendo a capa, hein? Obra de Allan Kardec, que foi lançada em 1864 e que se propõe a estudar os ensinos morais de Jesus através dos princípios que formam a doutrina espírita. E hoje nós temos o item 25, com a mensagem A Melancolia, ditada pelo espírito François de Geneve, e que foi escrita através de um médium não identificado na cidade francesa de Bordeaux. E é uma mensagem muito importante, porque a melancolia, ela pode ser prenúncio de um estágio mais avançado do desânimo perante a vida, da depressão. Então, vamos conhecer agora alguns trechos bastante significativos deste texto do espírito François de Geneve e vamos, claro, comentá-los à luz da doutrina espírita. Vamos, então, ceder a palavra a esse espírito que nos diz: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito
que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E, vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Então, essas são as palavras deste espírito, o François de Geneve, sobre a melancolia. Ele está aqui nos lembrando que quando estamos aqui na Terra, por sermos espíritos ou almas imortais, por estarmos vindo do mundo espiritual, apesar de presos momentaneamente ao peso da matéria corporal, nós mantemos um quê de lembrança, de aspiração maior desse mundo espiritual de onde viemos e para onde iremos retornar. E é isso que muitas vezes nos lança a melancolia, a uma tristeza vaga, a qual nós não sabemos identificar a causa. Quantas vezes nós nos sentimos melancólicos? Quantas vezes nosso pensamento divaga e nos traz uma certa tristeza? É que ansiamos, como ele nos diz, a felicidade, a liberdade, que o corpo físico não nos permite, não totalmente. E aí nós procuramos fazer esforços para alcançar a felicidade e também a liberdade. Normalmente esses esforços não são morais, eles são materiais. E, portanto, não conseguimos alcançar nem a almejada felicidade, nem tampouco a liberdade. É por isso, então, que a melancolia começa a nos visitar, e quando dizemos que não sabemos o que estamos fazendo aqui nesta vida, que nós não conseguimos encontrar um ideal maior, que parece que nós não pertencemos aqui a este lugar, a este corpo, a esta existência. Calma. François de Geneve nos lembra que precisamos reagir contra isso. Não podemos deixar que o abatimento, a melancolia, a apatia tomem conta. Precisamos resistir a isso e acionar a nossa força de vontade para continuar a nossa vida aqui na Terra, procurando a felicidade relativa que podemos ter, não nos entregando, porque senão melancolia, apatia, abatimento vão nos levar à depressão. A depressão pode nos levar ao abandono do viver e, portanto, ao suicídio. E teremos que responder perante a lei divina por termos, então, moralmente fraquejado aqui na existência humana. Lembrando que a vida pertence a Deus, não nos pertence. Por isso, teremos que prestar contas ao Pai do que fizemos aqui na Terra. Não importa o que esteja acontecendo com você, não importa que você se sinta um tanto quanto deslocado, lembre-se que a encarnação é muito importante. A minha realidade, a sua realidade, é a de espírito imortal, muito além deste corpo biológico, físico. Mas não estamos à toa, não estamos por acaso aqui na vida física. Temos muito o que fazer e aprender aqui na Terra, porque temos toda uma capacidade divina conosco. Por isso, François de Geneve, na sequência, vai agora nos fazer uma exortação e nos diz:
Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Sim, é verdade. Nós estamos aqui na Terra em provação. Este é um mundo de expiações e provas. É o mundo onde encarnam e reencarnam espíritos imperfeitos do ponto de vista moral. Portanto, sustentamos, sim, aqui na Terra, a luta imensa contra essa verdadeira provação que temos que enfrentar, tanto do ponto de vista material, social, individual, espiritual, moral. Mas temos, sim, uma missão. A missão de nos devotarmos à família, para aprendermos a nos amar. A missão de auxiliarmos Deus na sua criação terrena, sabendo cuidar da casa planetária. E se, diante dessa prova, o mundo desabar sobre os nossos ombros, como se fala popularmente, qual é o pedido dos benfeitores espirituais? Sejamos fortes e corajosos para suportar todas as inquietações, todos os pesares, todas as dificuldades que a prova vier a nos entregar. Temos que enfrentar a prova com decisão, porque ela é, como diz aqui o nosso amigo espiritual, de curta duração. O que são alguns anos de sofrimento, de desafios aqui na Terra, diante da eternidade que nos aguarda depois da morte? E temos que lembrar que aqueles que amamos, familiares e amigos, que já partiram para o outro lado da vida, não temos que lamentá-los, não temos que ficar chorando, porque quando chegar a nossa hora, porque ela também vai chegar, eles estarão a postos para nos recepcionar, felizes, não apenas com o nosso retorno, mas com o retorno de um vencedor, aquele que venceu a si mesmo, aquele que não sucumbiu diante da prova necessária para a sua evolução. Lembremos que somos espíritos, que temos conosco todo o potencial divino, que o nosso destino é a perfeição. Por isso não temos que nos entregar. Nada de abrir campo mental para a melancolia. Nada de agasalhar na mente e no coração qualquer tipo de amargura, de abatimento, e jamais pensar em desistir da vida terrena. Nós estamos aqui no mês de setembro e por isso que o fundo aqui dos nossos letreiros estão no amarelo, porque nós temos aqui no Brasil o Setembro Amarelo, com a campanha de prevenção ao suicídio. Se você estiver com muitas dificuldades, se o peso estiver muito forte, muito pesado sobre os seus ombros, procure ajuda. Procure ajuda no atendimento fraterno do Centro Espírita.
procure ajuda na terapia, procure ajuda no CVV, o Centro de Valorização da Vida, ligando para o 188, onde voluntários treinados 24 horas por dia estarão ao seu dispor para lhe ouvir, para que você possa desabafar e se fortalecer diante das provas que não lhe acontecem por acaso. Elas estão ligadas às consequências do que fizemos em vidas passadas. Esta mensagem que se encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, capítulo 5, assinado pelo Espírito François de Geneve, é muito importante. Viver sorrindo, viver alegre, viver com entusiasmo, viver com objetivos a serem alcançados, viver com ideais superiores. É isso que nós temos que fazer para, então, vencermos as provas e as expiações. É isso que tínhamos a trazer a você neste estudo que estamos fazendo, no primeiro bloco do nosso programa, acompanhando as lições de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, esta obra de estudos e ensinos morais do Mestre Jesus. Agora, está na hora de iniciarmos o segundo bloco do programa, onde estamos acompanhando este livro que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus, autoria de Kai Bachuttel e publicado pela Casa Editora O Clarim. Kai Bachuttel viveu entre o final do século XIX e todo o início do século XX e fez um trabalho excepcional, exponencial de divulgação do Espiritismo a partir da cidade de Matão, no interior do estado de São Paulo, com a fundação da Casa Editora O Clarim e um amplo trabalho de assistência e promoção social aos mais necessitados. Kai Bachuttel foi um grande estudioso do Evangelho e nos traz esse livro, onde ele estuda as parábolas de Jesus e também os seus ensinos. As parábolas nós já estudamos em dezenas de programas e agora estamos estudando os ensinos de Jesus. E hoje nós vamos estudar o capítulo que Kai Bachuttel intitulou O Precursor do Cristianismo. E ele faz uma série de transcrições, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Não tínhamos como trazer todas essas transcrições aqui no programa, então escolhemos uma que tivesse o significado do que ele estuda a respeito do precursor do cristianismo. E daqui a pouco nós vamos saber que personagem é esse ao qual Kai Bachuttel está se referindo. Entre, então, as referências do Novo Testamento, nós escolhemos esta, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 43. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, à sua cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança deu saltos no ventre dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como é que me vem visitar a mãe de meu Senhor? Então, a partir desta passagem e algumas outras, Kai Bachuttel vai falar do precursor do cristianismo. Vamos contextualizar historicamente esta passagem. Maria e Isabel. Na verdade, Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de
João, que vai ficar conhecido como João o Batista, ou simplesmente João Batista. Quando Maria vai visitar Isabel, que era casada com Zacarias, ambas grávidas, Isabel fica tomada mediunicamente, ou seja, ela recebe aquela influência dos espíritos superiores que acompanhavam Jesus e Maria, e ela então faz uma revelação. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque era Jesus que se preparava para encarnar. E aqui, então, faz uma pergunta, que é outra revelação. Como é que me vem visitar a mãe de meu Senhor? Portanto, a revelação que aquele filho de Maria seria, ou era, o enviado. E o filho de Isabel é o precursor, aquele que iria preparar o terreno, iria preparar as mentes e os corações para a vinda de Jesus. Ou seja, Jesus e João Batista eram primos. Conviveram durante a infância e a adolescência. E depois, então, cada um toma o seu rumo. E primeiro, João Batista, que assim ficou conhecido porque ele fazia o famoso batismo da água, utilizando o Rio Jordão. Então, João, aquele que batiza. Mas o próprio João anunciava que se ele batizava com a água para a remissão dos pecados, ou seja, para o arrependimento dos pecadores, depois dele viria aquele que iria dar o batismo do Espírito. E o que viria depois dele era maior do que ele. Então ele já vinha anunciando o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, que traria para nós a realidade do amor e também do Espírito. Mas João Batista é muito importante, porque nas suas pregações ele atacava a hipocrisia, a corrupção, a desonestidade, atacava os valores meramente materiais e proclamava abertamente a realidade do Espírito e que nós precisamos fazer todos os esforços para desenvolver as nossas virtudes. O único caminho para alcançarmos o reino de Deus, o chamado reino dos céus. João Batista ficou muito conhecido por toda a Palestina e fez com que os sacerdotes do Templo de Jerusalém e Herodes, chamado tetrarca, rei dos judeus, todos esses começassem a se voltar contra ele, João Batista, porque ele ia contra os interesses políticos, administrativos, financeiros e religiosos, tanto de Herodes quanto dos sacerdotes do templo. Por isso, então, Herodes, incitado pelos sacerdotes e também por seus familiares, acaba prendendo João Batista. Mas quando ele faz isso, Jesus já tinha iniciado a sua missão. E aí nós temos a narrativa lá no Atos dos Apóstolos, daquele encontro nas águas do Rio Jordão entre João Batista e Jesus. E é uma cena maravilhosa, quando João está pregando e batizando e solicitando que as pessoas com aquele batismo se arrependessem dos seus pecados e que vinha o Messias, e aí Jesus vem, caminha naquelas águas e para na frente de João. E João olha para Jesus
e diz: é o Senhor que vem até mim? Eu, que não sou digno de desatar as correias das suas sandálias? É o Senhor que deve me batizar. E Jesus diz a ele: mas é preciso que as profecias que anunciam o meu advento, elas sejam cumpridas. Então Jesus se deixa batizar por João, que é o batismo da água, e aí vem aquela voz que desce dos céus e que todos ouvem: este é o meu filho, este é o enviado, o Messias que havia de vir. E aí João anuncia que todos precisam seguir a Jesus e que a missão dele, João Batista, estava terminada. Na sequência, Jesus se retira. João reúne os seus discípulos, os seus seguidores, e diz a eles: a partir de hoje, vocês têm que me abandonar. Estão vendo aquele que está indo? Aquele é o Messias que havia de vir. Vocês, a partir de agora, devem se tornar discípulos dele. Então, quando João Batista é preso por Herodes, ele já havia encerrado a sua missão e estava pronto para retornar ao mundo espiritual, porque era preciso que a sua voz se calasse para que a voz de Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado, se levantasse. Essa história é magnífica, porque nós vemos o planejamento espiritual, celestial, superior para a vinda de Jesus das altas esferas divinas para o nosso planeta Terra. Ele que teve que adensar o seu perispírito, ele que teve que enfrentar a matéria grosseira para estar conosco e trazer a mensagem do amor. Mas não veio sozinho, porque teve em João Batista, que era o antigo profeta Elias, do povo judeu reencarnado, como o próprio Jesus anunciou. Teve então João Batista como o precursor da mensagem cristã, aquele que veio preparar o caminho. E também já estavam encarnados os que iriam, então, se tornar discípulos direto de Jesus. Os 12 espíritos que se prepararam para, então, caminhar com Jesus e dar depois continuidade à obra do Evangelho aqui na Terra. Para Deus, o acaso não existe. Há um planejamento muito superior a nós, regendo os acontecimentos na nossa humanidade, mesmo porque o mal tem limites perante a lei divina. E é dessa lei que, se temos o livre-arbítrio, a liberdade de fazer escolha, temos também que assumir as consequências das nossas ações. Por isso, nada fica impune perante a lei divina, que também leva em consideração as nossas intenções, o nosso nível de consciência e as circunstâncias que nos levaram a fazer isto ou aquilo, porque a lei de Deus é a lei maior do amor. Misericórdia quero. Jesus foi muito claro em relação a isso. Por isso que Deus nos dá 1000 maneiras de podermos nos arrepender, reparar o mal que anteriormente fizemos e começarmos, então, a fazer o bem na nossa própria reconstrução e continuar da nossa caminhada rumo à nossa perfeição. João Batista
é esse Espírito glorioso, precursor do cristianismo, que veio preparar os judeus e todos os povos que viviam na Palestina de então, ocupada pelo Império Romano, para o advento do Cristo, Jesus, o enviado de Deus, que veio nos entregar a lei de amor, que até o momento ainda não está plenamente sentida, compreendida e colocada em prática por nós, mas que os missionários crísticos estão vindo sempre para nos relembrar, e o Espiritismo, nas manifestações dos Espíritos, vem nos trazer novamente essa mensagem do amor, que é a mensagem do Evangelho, através da imortalidade da alma e da reencarnação. Assim, estudamos este capítulo da obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, falando conosco sobre o precursor do Espiritismo, o nosso João Batista. Agora, vamos ao terceiro bloco do nosso programa, dedicado a estudar a vida, a obra e as cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos acompanhando esse livro que está aí na tela, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, de minha autoria, Marcos Demário, e que você encontra com exclusividade na Amazon, porque o lançamento foi feito apenas como e-book, ou seja, um livro digital. Não existe edição impressa desse livro. Então, você compra pela Amazon, vai baixar o arquivo e você poderá ler o livro no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Basta acessar www.amazon.com.br. E nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, companheiros cristãos da cidade de Tessalônica, que então, na época, era a capital da Macedônia. Portanto, estamos falando de uma igreja cristã europeia, né, do mundo ocidental. E nessa carta estamos destacando hoje, do seu capítulo 3, o versículo 1, que diz: quanto ao mais, irmãos, orai por nós. E o Espiritismo tem muito a dizer sobre a oração ou prece. A começar, nos informando que a oração é instrumento valiosíssimo para fortalecer a nossa fé e realizar a nossa sintonia com Deus. Mas para termos o alicerce da fé e a sintonia com o Pai, através da oração, esta precisa, de fato, sair do nosso coração, do fundo da nossa alma. E não uma coisa decorada, automática, que é apenas dos lábios. Então, o Espiritismo já nos faz esta primeira advertência. E devemos nos habituar a orar. Por exemplo, no início de todo dia, utilizando a oração para agradecer e louvar a Deus pelas bênçãos da nossa existência física, por tudo aquilo que o planeta nos entrega. Também pelas oportunidades que vamos ter durante o dia de realizarmos aprendizados úteis. Orar agradecendo também pelas chances que vamos ter de reparar o mal cometido e construir o bem. Usar a oração todos os dias, quando nos levantamos, quando acordamos, também para agradecer o sono que tivemos, que refaz as nossas energias e que nos leva a viver
temporariamente a realidade espiritual, onde também aprendemos, onde podemos receber orientações dos nossos amigos espirituais. E aí, então, lembramos que a oração também é importante antes de dormirmos, para nos preparar para essa vivência espiritual, desprendidos que estaremos do corpo físico. Não é um desprendimento total, porque senão iríamos desencarnar, é um desprendimento parcial, mas que nos faculta viver a realidade espiritual. Para o Espiritismo, a oração é bálsamo que refrigera a alma, é perfume que acalenta o coração, é energia que revitaliza nosso potencial divino. E estudamos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a obra básica do Espiritismo, segundo a informação trazida pelos espíritos superiores, que podemos utilizar a oração para agradecer, louvar e pedir. Vamos compreender esses 3 itens. Agradecer é ato de resignação, que nos faz reconhecer a solicitude divina para conosco. Solicitude que tudo faz para nosso bem e nosso progresso espiritual. Então, estamos resignados por essa vontade superior a nós, vontade que só quer o nosso bem. Lembrando que estamos aqui na Terra, tendo que enfrentar ainda expiações e, principalmente, provas, mas todas elas sempre para podermos corrigir desvios da nossa caminhada e realizarmos aprendizados que nos levem ao caminho do bem, do amor e da caridade. Louvar é ato de engrandecer a soberana e infinita inteligência suprema, reconhecendo a majestade da criação universal. Vamos olhar para o universo? Esta vida que temos, que coisa maravilhosa, sublime, perfeita, tanto quanto o Pai é perfeito. Por isso, louvar essa criação, essa inteligência suprema. E pedir, que é ato de humildade e subserviência àquele que é Pai e Criador, colocando-se em prontidão para que seja feita a vontade suprema. Então, na oração, podemos agradecer, louvar e pedir. E todos somos necessitados da oração. Não devemos nos esquecer dela, que nos predispõe a receber o auxílio espiritual, assim como eleva nosso padrão vibratório, fortalecendo-nos na jornada terrena e elevando nossas aspirações acima da matéria. Então, habituarmos-nos a orar. Então, pela manhã, se for o seu caso, dependendo do seu trabalho profissional, dependendo, enfim, do ritmo da sua vida, mas sempre que despertar, orar. Quando vai dormir, orar. Vamos atender alguém, vamos, por exemplo, aplicar o passe, orar. Porque a oração nos equilibra, nos harmoniza, a oração nos liga a Deus. E é através da oração, com fé e com amor, que atraímos para nós os bons espíritos que vão nos auxiliar. E devemos orar por nós e pelos outros, encarnados e desencarnados. Quanto a nós, devemos ser gratos a todos aqueles que endereçam suas orações para nós, pois devemos ser reconhecidos a essa caridade que nos é feita, que toda oração
é uma caridade, ou que endereçamos a alguém, ou que alguém está endereçando para nós. Porque somos pequenos servidores do Evangelho aqui na Terra, e somos necessitados de todo e qualquer auxílio que nos possa ser dispensado. E entre eles, essa joia preciosa da oração a nosso favor. É por isso que Paulo de Tarso, o grande Paulo, solicita aos Tessalonicenses: quanto ao mais, irmãos, orai por nós, orai por mim. É um ato de humildade e, ao mesmo tempo, de grandeza de Paulo de Tarso, solicitando que orem por ele, para que ele possa dar continuidade à sua tarefa de divulgação do Evangelho. Muito bem. Assim, vimos mais um trecho da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos continuar a estudar essa carta também no nosso próximo programa. Nós vamos recebendo aqui uma mensagem da Kátia Pereira, dizendo que ela se atrasou porque ela não tinha recebido a notificação. Kátia, fique tranquila quanto a isso. O importante é você estar agora conosco, e a parte do programa que você perdeu, você poderá depois acessar no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Seja muito bem-vinda e receba o nosso abraço. Agora está na hora da nossa dica literária espírita. Nós sempre trazemos um livro ligado ao Evangelho. Hoje estamos trazendo uma obra primorosa, que é o livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, publicação da Federação Espírita Brasileira. É uma obra que você não pode deixar de ler. Ela é muito importante. Então, você vai realmente entender bastante do Evangelho à luz da doutrina espírita com esta obra do nosso Martins Peralva. Fica aí, então, a dica literária espírita de hoje. E agora nós vamos passar a palavra a José Herculano Pires, no seu comentário sobre o Evangelho. Comentário esse que ele fez no programa No Limiar do Amanhã, que foi ao ar pela Rádio Mulher de São Paulo na década de 1970. Como dizia o Chico Xavier, Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec. Vamos então passar a palavra ao nosso querido José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 11 ao 15. Eu vos tenho dito estas coisas, a fim de que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Este trecho do Evangelho de João é bastante significativo neste momento em que nós tratamos aqui ao mesmo tempo de duas grandes doações de vida em favor não apenas dos amigos, mas de todo o próximo. Nós estamos, como sabemos, no momento em que celebramos a ressurreição de Jesus. Jesus deu a sua vida para salvar a humanidade.
Não há nisto um sentido mágico, como lhe atribuem geralmente as teologias e as liturgias das várias igrejas. Não, não há um sentido mágico. Não foi o derramamento do sangue de Jesus que salvou a humanidade. Não foi o crime da sua crucificação que salvou a humanidade. O que salvou a humanidade foi a doação espontânea de Jesus, que doou todo o seu amor para que as criaturas humanas pudessem encontrar nas suas palavras, no seu ensino e no seu exemplo, o caminho de redenção de que necessitavam. A redenção, como sabemos, é a evolução do espírito, o desenvolvimento do espírito, vencendo todas as resistências da matéria, superando todas as dificuldades do mundo, superando principalmente o seu próprio egoísmo, o amor por si mesmo, o apego a si. Esta forma de redenção não tem nenhum elemento mágico, nenhum resíduo de superstições do passado. Esta forma de redenção é puramente racional, e foi ela que Jesus ensinou, foi ela que Jesus nos trouxe. Assim ele nos deu a sua vida, não a sua vida espiritual, que é eterna e infinitamente superior a tudo quanto possamos imaginar no plano vital do nosso planeta. Ele nos deu a sua vida existencial, a vida de uma encarnação, de um avatar, de um momento em que ele passou pela Terra encarnando-se na própria espécie humana para ajudar os homens como homem, para dar aos homens o seu impulso de amor e para auxiliá-los na escalada evolutiva tão dura, tão difícil para todos nós, quando ainda lutamos para fazer com que o nosso espírito se converta realmente em espírito e não se afunde na materialidade do planeta. Essa doação de Jesus supera todas quantas houve e haverá na Terra, porque foi a doação de um espírito superior, de um espírito infinitamente superior à nossa humanidade terrena, que aqui se deu em amor por nós todos. Mas além desta doação que celebramos hoje, temos ainda outra, que foi a constante do nosso programa, referente a um acontecimento dos mais importantes e significativos da história do Brasil, a doação de Tiradentes. Tiradentes também se doou, também se deu. Ele não tinha, evidentemente, a grandeza espiritual de Jesus. Era um espírito irmão de Jesus, como todos nós somos, e a caminho da evolução espiritual. Ele veio ao Brasil para aqui realizar um trabalho de redenção nacional. De acordo com as informações que Humberto de Campos nos dá no livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Tiradentes até mesmo se precipitou no cumprimento da sua missão e foi advertido pelas esferas espirituais mais altas de que não devia precipitar os acontecimentos. Não obstante, o seu grande amor pela pátria, pelo povo, pela irmandade que ele possuía em cada um dos brasileiros, este grande amor e o seu temperamento impulsivo, ardoroso, audacioso, valente, tudo isto levou a essa precipitação. E a prova de que ele não foi punido por isso, de que ele não foi castigado por isso, a não ser naquilo que foi a sua doação de vida na terra, nós temos também na informação mediúnica de que Tiradentes acompanhou Dom Pedro I e de que foi ele, o espírito que se serviu da mediunidade do príncipe português para fazê-lo dar o brado da independência aqui em São Paulo, às margens do Ipiranga. Ora, se depois de haver passado para a vida espiritual, passando por esse sacrifício doloroso da forca e da ignomínia que pesava sobre ele pela acusação dos poderosos da época, passando por isso, Tiradentes, entretanto, encontrou na espiritualidade o apoio e a aceitação da sua doação espiritual, porque ele voltou à terra para prosseguir no cumprimento da sua missão. Ora, Jesus nos ensina neste trecho de João, que o que mais vale para todos nós é sabermos dar-nos em favor dos outros. Não adianta, naturalmente, a nossa busca de poder, de ganância, de riqueza, de vaidade, de orgulho, de arrogância, porque todas estas coisas são passageiras e inúteis
elas criam dispersão, elas alimentam o ego, fortalecem o nosso egoísmo. Mas, quando nós nos doamos, quando nós nos oferecemos em favor dos outros, quando sacrificamos até mesmo a nossa vida, como Jesus sacrificou, e como Tiradentes a sacrificou também, quando fazemos isto, nós estamos realmente cumprindo o mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É bastante significativo que tenha caído neste programa, depois que desenvolvemos aqui os temas da Páscoa e do sacrifício de Tiradentes, este trecho que tão de perto toca aos nossos corações e se sintoniza de tal maneira com os fatos aqui relatados e comentados. É bastante significativo, porque isso nos mostra que a vigilância espiritual não nos abandona no desenvolvimento do nosso trabalho espiritual no programa No Limiar do Amanhã. Temos aqui essa assistência dos amigos espirituais, dos amigos do lado de lá da vida, daqueles que já superaram antes de nós as condições humanas para se transformarem em numes tutelares do nosso país, do nosso povo, da nossa gente. E temos a certeza de que, continuando com os nossos olhos voltados para os ensinos de Jesus, com o nosso coração deposto aos pés do Mestre Divino, na certeza de que a Terra passa neste momento por uma fase decisiva do seu processo evolutivo, continuando assim, com fé, com certeza da vitória final do Espírito sobre a matéria em toda parte, em todos os instantes. Continuando dessa maneira, nós podemos estar certos de que nunca nos faltará, a nós que realizamos o programa, a vós que ouvis o programa, aqueles que colaboram conosco em todos os sentidos para que este programa se mantenha no ar. A todos nós não faltará jamais a coragem necessária e o esclarecimento preciso para que os problemas aqui propostos sejam solucionados à luz da doutrina espírita. Agradecemos neste momento a Jesus o nos haver concedido que no programa de hoje tivéssemos a bênção deste trecho do Evangelho de João, do capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Este trecho que nos ensina a doar-nos aos outros, a oferecer-nos ao próximo, a fazer da nossa doação pessoal, individual, da doação do nosso espírito e da nossa vida, aquilo que o apóstolo Paulo chamava oferecer-se a Deus como uma hóstia imaculada, quer dizer, oferecer-se a Deus numa oblata perfeita, elevando-nos através da compreensão das necessidades não apenas nossas, mas também dos outros, e lutando em todos os instantes da nossa vida, da nossa existência passageira na terra, para que a verdade triunfe em cada uma de nossas palavras e de nossos atos. Que Deus nos ampare para que possamos realmente cumprir isto no processo de desenvolvimento em que a terra se encontra neste instante. Que possamos dar a ela a nossa contribuição pequenina, insignificante, é verdade, mas que a doemos de coração, que a doemos com inteireza de alma, com plenitude de espírito, e que a doemos seguindo e obedecendo o mandamento supremo de Jesus, aquele que realmente nos liberta de todas as ilusões e de todas as fascinações inglórias do mundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim, chegamos ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade, essas palavras tocantes e profundas de José Herculano Pires. Façamos todos os esforços para aprendermos a nos amar como Jesus nos amou. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até a próxima quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.